Pode se assentar. Queridos, o João, durante toda essa semana, ele falava algo para mim. Ele falava assim: mãe, é preciso a gente voltar ao início. É preciso a gente recomeçar. É preciso a gente voltar nos primeiros sentimentos, nos primeiros sonhos, nos primeiros projetos. É preciso a gente recomeçar. E às vezes a gente precisa ir no lugar aonde nós damos o início para trazer à nossa memória aquilo que é as promessas e o poder de Deus. E hoje ele falou assim: nós vamos cantar o primeiro louvor que nós tocamos, porque enquanto ele orava um dia desse, o Senhor levou ele no primeiro evento que eles estiveram como banda Judá. E eles tocaram nessa manhã o primeiro louvor que eles entregaram ao Senhor como banda Judá. Pastora Mara tem falado muito a respeito dessa banda, do João. E quando a gente fala de João, nós falamos de todos eles. Ontem ele falava assim para mim. Eu falei assim: eu acho que eu entendi por que a gente não conseguiu vender a Vera Cruz ainda. Porque fecha, dá 2 minutos que nós pensamos que o dinheiro vai cair na conta, o homem fala, desistiu. Eu falei assim: meu Deus do céu, estou precisando tanto desse dinheiro. E daí ontem eu falei assim: João, eu estou achando que Deus não quer que a gente venda esse carro, porque é tanto menino, que onde nós vamos colocar esses meninos? Daí ele falou assim: mãe, daí eu falando da banda da família, achando que era a banda da família, do Hugo, da Lali, da Flávia, da Pati, dos meninos lá de casa. Ele falou assim: não, mãe, não estou falando dos teus filhos, estou falando dos teus filhos de coração. Tá. Então, quando a gente fala de João, a gente fala de todos eles. E eu quero falar algo profético aqui nessa manhã, que eu estou recebendo do Senhor todos os dias, através de profetas, através do próprio Deus que tem ministrado no meu coração. Vocês estão sendo privilegiados, porque vocês estão vendo o começo dessa banda. Porque vai chegar um tempo que, olha, nós vamos ser sustentadas, pastora. Brincadeirinha. Amém, queridos? Aleluia. Como é bom estar na presença do Senhor. Eu tentei investir nas pernas do João, não deu certo. Tentei investir nas mãos do João como karatê, não deu certo. Então vamos investir naquilo que Deus está investindo, né? Não vamos ser contra o Senhor, como diz a pastora Mara. Não vamos lutar contra aquilo que é o propósito de Deus. Amém? Nós estamos no mês profético, último final de semana, debaixo da palavra profética, obediência. E aí é um desafio para nós, né, queridos? É um desafio para nós mantermos obedientes, mantermos direcionados, mantermos ali, né, dentro daquilo que o Senhor nos ordena, do que o Senhor nos fala, dentro daquilo que o Senhor nos pede, quando situações contrárias se levantam, quando o ambiente é diferente, quando o cenário muda, quando a crise chega dentro das nossas casas, chega dentro dos nossos corações, chega na nossa particularidade, chega no nosso casamento, chega no nosso ministério, quando a crise bate na nossa casa, se torna um grande desafio nós mantermos alinhados dentro dessa obediência. Seguimos aquilo que o Senhor tem falado conosco e a respeito de nós. E eu quero ministrar o que o Senhor ministrou no meu coração durante essa madrugada. Porque eu trouxe 2 palavras para ser bem sincera. E o Senhor, eu vou falar dessa, porque olha que linda, Senhor, nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos mergulhar, nós precisamos ser cheios. E o Senhor volta para aquilo que eu coloquei no teu coração. Então, eu quero que você abra a palavra do Senhor em Deuteronômio 28. Aleluia. Vocês estão sentindo um cheirinho aí? Tá uma fome, né? Pois no final você passa lá, compra teu marmitex de mistura, só faz o arrozinho, o feijão lá e ó, dorme a tarde toda. Eu e o pastor vamos para Ibiúna. Quem tiver disposto, bora lá. Nós vamos lá para o bairro Ressaca, 8 quilômetros para frente de Ibiúna, fazer a obra do Senhor. A palavra do Senhor fala assim, em Deuteronômio 28. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo.
Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti, por um caminho contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja sobre os teus celeiros e em tudo que colocares a tua mão. E te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo. Na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra, no seu campo, para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitos, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para guardares e cumprires. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita e nem para a esquerda, seguindo outros deuses para o servires. Senhor, abençoa essa palavra, Pai, traz revelação daquilo que está no oculto e secreto, revela aos nossos corações aquilo que o Senhor quer trazer sobre nós nessa manhã. A Ti nós rendemos a honra, a glória, o poder e a majestade em nome de Jesus. Queridos, como é linda a promessa que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Aqui nós somos cercados em todas as áreas das nossas vidas com as bem-aventuranças do Senhor. Nesse capítulo aqui, nessa primeira parte desse capítulo 28, nós vemos que o Senhor tem para todas as áreas das nossas vidas bênção sem medida. Algo tão sobrenatural que os povos vão olhar para nós e verão algo diferente, terão até mesmo desejo, através do nosso testemunho, de conhecer esse Deus. O Senhor aqui no Deuteronômio 28, através da vida de Moisés, Ele vem nos protegendo com todas as sortes de bênção. Mas no primeiro versículo nós vemos algo que é uma chave para eu e você sermos cercados. É uma chave que nos leva a viver essa abundância, essa prosperidade, esse cuidado, esse zelo, esse amor, essa proteção. É a chave da obediência. E a obediência, querido, ela nos leva para um lugar aonde o inimigo não consegue acessar. O inimigo não tem acesso quando nós estamos dentro desse ambiente de obediência. Porque quando nós estamos dentro desse ambiente de obediência, nós estamos cercados pelaquilo que é a palavra do Senhor, pelaquilo que é o decreto de Deus, pelaquilo que é a bondade do Senhor. Olha o que o Senhor fala lá, nem lembra onde, mas você vai estudar a Bíblia, em nome de Jesus, você vai encontrar. Liga o Maps bíblico, espiritual, que ele vai te levar no endereço, em nome de Jesus. Fala assim que aos seus, Ele dá ordem. Ele dá ordem aos anjos, ao meu e ao teu respeito. Então nós temos
temos uma palavra liberada sobre as nossas vidas, mas nós precisamos nos manter firmados dentro dessa linha, dentro dessa obediência, dentro dessa direção. Olha que ele fala, não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda. Ou seja, não fica olhando para o que está acontecendo do lado, não fica atentando para o que estão falando aqui, não olha para o que estão agindo ali, não olha para o que está acontecendo lá, não olha para a cadeira vazia, não olha para o irmão que saiu magoado, não olha para... Não que você não vá cuidar do irmão. Abrace, diz para ele o quanto ele é amado. Mas quando nós estamos magoados, algumas coisas saem do controle. Então, o que a palavra está falando? O que o Senhor está me falando? O que o Espírito Santo está me direcionando? É aqui que eu tenho que focar o meu coração. Querido, se nós olharmos para o lado, nós vamos facilmente cair. Nós vamos facilmente desistir. Nós vamos facilmente sair daquilo que é o propósito do Senhor. Por quê? Porque no mundo jaz do maligno. E quando fala jaz no maligno, fala que está sob o comando dele. E qual é a maior vontade, qual é o maior propósito, qual é a maior intenção do nosso inimigo? Matar, roubar e destruir. Mas o maior propósito dele é ferir o coração de Deus. E quando ele tira eu e você do propósito, sabe o que acontece com o coração de Deus? Ele consegue atingir Deus. Então eu e você precisamos manter o focado aqui, focado dentro daquilo que a palavra fala. Gente, eu estou enxergando cada vez menos, misericórdia. A idade chegou. Queridos, dentro disso, eu quero convidar você a abrir a palavra lá em Lucas 24, 49. Estamos falando de obediência. Obedecer não é... Alguém me falou uma vez assim, obedecer 99% não é 100%. Obedecer pela metade não é obedecer. Então, eu preciso fazer uma autoanálise. Isso eu faço todos os dias. Senhor, eu estou agradando ao Senhor? Eu estou andando segundo aquilo que o Senhor tem para a minha vida? Eu estou dentro do propósito ou eu já me perdi? Lucas 24, 49 diz assim, Deixa eu ver se é isso mesmo. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto céus sejais revestidos de poder. Esse versículo, Jesus está falando para os discípulos a respeito da morte dele. Ele iria morrer, ele ia ressuscitar, ele ia, ir aos céus, mas ele dá uma direção aos discípulos. Ficai em Jerusalém até que sejais revestidos de poder. Algo que era para ser obedecer. E é fácil obedecer quando as coisas estão favoráveis. Quando tem um suco, quando tem um guaraná, quando está tudo fresquinho, quando está tudo acontecendo do jeito que a gente quer e imagina, quando está tudo dando certo. Quando o meu celeiro está abastado, quando minha conta está recheada, quando o meu casamento está fluindo, quando o meu ministério está sendo reconhecido. É muito fácil nós obedecermos quando as coisas estão favoráveis. Ainda que alguns tenham dificuldade. Mas, olhando de uma ótica bem crua e bem natural, é mais fácil obedecer quando está tudo sendo favorável. Só que nós vemos aqui um cenário totalmente contrário àquilo que estava sendo pregado. Porque o que estava sendo pregado e aquilo que gerou no coração daqueles discípulos o rei, o Messias, veio para nos salvar. Ele veio para nos tirar da opressão, ele veio para ser o rei, ele veio para nos governar, ele veio com promessas, ele estava fazendo cura, ele estava fazendo milagre, eles estavam vivendo coisas extraordinárias, eles estavam tendo experiências maravilhosas ao lado de Jesus, ainda que muitas vezes perseguido, mas o refrigério daquilo que Jesus estava fazendo no meio deles alegrava muito mais do que aquilo que estava dando errado. E eu quero convidar você nessa manhã. Começa a olhar mais para aquilo que dá certo e menos para aquilo que dá errado. Começa a tentar mais para aquilo que está fluindo e menos para aquilo que está sendo obstáculo.
Porque quando eu tiro o meu olhar daquilo que está dando certo e foco naquilo que está dando errado, pode ser que eu permita a ingratidão entrar no meu coração. E a ingratidão, querido, é uma arma poderosíssima na mão do nosso adversário para matar os planos e os propósitos de Deus sobre as nossas vidas. Para nos oprimir, para nos angustiar, para nos levar diretamente para a lona. Não está como você quer, mas seja grato. Não está do jeito que você sonhou, mas seja grato. Olhe para aquilo que Deus está fazendo positivamente. E nós estamos vivendo isso, não estamos vivendo, uau, eles estão, uau, mas nos detalhes eu vejo o Senhor. As pequenas coisas que o Senhor promove para nós, eu vejo o cuidado de Deus. Então o que eu faço? Eu tiro o meu olhar da montanha e coloco o meu olhar naquele grãozinho de areia que está surgindo para mim. E nós precisamos aprender a fazer isso, queridos. Então esses homens aqui, eles receberam uma direção de Deus: ficai em Jerusalém, permaneça em Jerusalém, fique na cidade, até que dos altos céus vocês sejam revestidos de poder. Por que Jesus falou aquilo para eles? Porque Jesus sabia que na força deles, eles não iriam conseguir. Dentro daquilo que era o conhecimento deles, eles não iriam conseguir. Dentro das experiências que eles tiveram até enquanto andavam ao seu lado, eles não iriam conseguir. Porque não é de milagre que eu me sustento. Não é de experiências de pular, rodar, gritar, que vai manter eu firmado naquilo que é o propósito de Deus. Mas é realmente de ser cheio do Espírito Santo. Quando Jesus fala isso para ele, ficai lá até que sejais revestidos de poder, falou para você, vocês precisam de algo maior. Amém, vocês andaram comigo, vocês viram os milagres, vocês viram coisas acontecendo, glória a Deus por isso, mas não é o suficiente estar no meio, não é o suficiente andar junto com o povo, não é o suficiente enxergar milagre, não é o suficiente ver o que Deus está fazendo na vida do irmão, não é o suficiente olhar o que Deus está agindo na igreja. Você precisa ser cheio, porque senão você não vai suportar. Nós precisamos ser cheios. E quando ele fala ficar em Jerusalém, ele está dando uma ordem. Ele está dando uma direção. Só que nós vamos ver aqui, no versículo 13. Lucas 24, versículo 13 diz assim, naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho de uma aldeia chamada Imaús, distante de Jerusalém 70 estágios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Então Jesus lhe perguntou: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E Jesus lhe perguntou: quais? E explicaram. E aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras, palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram? Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isso, já é esse o 3º dia, desde o dia que tais coisas aconteceram, e é verdade também que algumas mulheres, das quais conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo que teria tido uma visão de anjos, as quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão de que as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus disse: ó nécios, tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhe a respeito do que estava escrito nas Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia onde iam,
fez menção de passar adiante, mas eles constrangeram e dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. Entrou para ficar com eles, e aconteceu o quê? Enquanto estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido, lhe deu. Então abriu os olhos e reconheceram. Queridos, qual foi a direção que Jesus havia falado para os discípulos? Ficai em Jerusalém. O que esses dois homens fizeram? Saíram a caminho de Emaús. Por que esses dois homens saíram a caminho de Emaús? Porque chegou a crise. Porque aquilo que eles estavam acreditando, pelaquilo que eles estavam esperando, pelaquilo que eles estavam se movimentando, pelaquilo que eles estavam andando, pelaquilo que eles estavam se empenhando, pelaquilo que eles estavam agindo junto ao lado de Jesus, agora passava de uma história de morte. Porque até então Jesus não havia ressuscitado. Então o que pairava nas vizinhanças, o que falava em meio ao povo, Jesus morreu. Era mais um falso profeta, era mais um que veio em nome do Messias, é mais um que se levantou para dizer que era o Messias. Então os rumores que estavam circulando gerou no coração daqueles homens um esfriamento, gerou no coração daqueles homens uma apostasia, gerou no coração daqueles homens uma incredulidade, porque enquanto eles andavam com Jesus, por várias vezes nós vemos nos evangelhos Jesus dando a eles a direção de tudo o que havia de acontecer. É necessário que eu morra, é necessário que eu seja morto, que eu leve a cruz. Ele falou, se você estudar os evangelhos, você vai ver todo o tempo Jesus falando do que estava para acontecer. E eu quero fazer uma pergunta para você nessa manhã. Quantas vezes Deus já trouxe para você o que Ele tem sobre a tua vida? Quantas promessas Ele já declarou sobre a tua vida, na tua particularidade? Quantas vezes Deus abriu a boca de um profeta, através da palavra, através de um louvor, através do cachorro, através do papagaio, através da árvore, Ele já trouxe sobre o teu conhecimento aquilo que Ele tem como propósito para a tua vida. Deixa eu falar algo para você nessa manhã. Não pensa você que você é apenas um acaso da humanidade. É só mais um CPF em meio a muitos outros CPFs. Não, você nasceu com uma exclusividade. Você é algo exclusivo do Senhor. Você nasceu como uma propriedade do próprio Deus. Você não nasceu simplesmente porque havia uma necessidade de povoar a terra. Não, você nasceu para um propósito. Tem um destino estabelecido sobre a tua existência. E a crise, e o comentário, e os rumores, e as negativas, e o dia mau, e a dificuldade, não pode anular isso sobre a tua vida, querido. O cenário que você está vivendo hoje não pode anular quem o Senhor separou você para ser. Não pode levar você a esquecer daquilo que Ele falou a teu respeito, daquilo que Ele prometeu a teu respeito, daquilo que Ele está fazendo a teu respeito. Não pode. As crises, elas têm que sim servir para mim e para você como um degrau de edificação para nós. Eu tenho que começar a olhar as situações adversas de uma maneira diferente. Ai, pastor, você está pedindo algo impossível. Quase. Mas não é. Porque a palavra do Senhor fala que tudo é possível Vai ser impossível quando eu deixar de olhar para essa palavra. Vai ser impossível eu ver meu casamento restaurado quando eu deixar de olhar para essa palavra. Vai ser impossível eu viver o meu ministério, o meu chamado, aquilo que Deus me separou para ser, se eu deixar de olhar para essa palavra. Vai ser impossível eu alcançar a minha vida profissional se eu deixar de olhar para essa palavra. Quando eu tiro o meu olhar dessa palavra, aí tudo se torna impossível. Por quê? Porque eu vou dar ouvido àquilo que o mundo está falando. Eu vou dar ouvido aos rumores da vizinhança. Eu vou dar ouvido aos rumores da tecnologia, da mídia, da internet, do Face, da mentira. E assim por diante. Então eu preciso voltar o meu olhar para aquilo que Jesus falou. Não importa o que está acontecendo.
Não importa se o irmão não quer caminhar. Não que você vai desprezar. Você está entendendo? Não estou falando no sentido que o que importa é eu viver e bora lá. Não. A palavra do Senhor fala que nós devemos carregar as cargas uns dos outros. Isso significa que quando o meu irmão está caindo, eu tenho que vir lá, filho, eu sei que está difícil para mim, vem cá, eu vou te ajudar a carregar. Essa semana fizeram a mudança do Diogo. Eu só falei que ia, não fui, né? Ô, Jesus, me perdoa, irmão. Tem algum travesseiro para levar lá ainda? Então eu vou lá levar, tá? Mas eles fizeram a mudança. Eu vi um movimento tipo assim, vamos. Apesar que eu ouvi alguém falando lá assim, vai chover, não vamos não. Preguiçoso, quando ouve uma coisa dessa, é o suficiente para ele não sair do lugar. Foi ele mesmo, né? Então não reclama comigo. Mas o que eu quero falar, queridos? Ajudar a carregar a mudança, ajudar a fraqueza, a situação que ele estava precisando. Queridos, eu vou falar algo para você com todo o amor e todo o zelo do mundo. Paulo, ele nos fala isso. Suportai-vos uns aos outros em amor. Suportar não é tolerar, tipo assim, ai, que pessoa insuportável e eu tenho que aguentar andar com ela porque senão eu não vou morar no céu. Não, suportar é eu levantar, é suporte. Isso daqui é um suporte para esses copos. Os copos só estão aqui em cima porque tem um suporte debaixo deles. Quando eu entendo o que é suportar, eu vou olhar para a fraqueza do meu irmão e falar assim, ele está precisando de ajuda, eu vou até lá. Eu não posso fazer nada, mas eu vou orar com ele. Eu não tenho nem o que falar, eu vou abraçar ele. Então, querido, vamos olhar com zelo. E, voltando aqui, a situação externa não pode matar aquilo que Deus falou para mim. Não pode me levar a esquecer aquilo que Deus tem falado para mim. Queridos, quantos, essa semana os meninos relataram que passando ali na passarela, né? Eles, aonde? Na Drogaria São Paulo. Um morador de rua falou com eles, para onde vocês estão indo? Nós estamos indo tocar. Vocês tocam onde? Nós tocamos na igreja. Daí falou que não ia dar certo, que eles iam muito criança, que eles não iam suportar, que não sei o quê, porque ele era pastor e olha onde que ele estava, papapá. Sim, é uma verdade. Ele era um pastor que está em estado de morador de rua. E tem muitas pessoas que um dia estiveram no altar e hoje estão numa condição terrível. Não estamos para julgar e nem criticar, mas será que eles conseguiram suportar a crise? Será que eles conseguiram manter o foco olhando para o alvo, como Paulo fala, em meio à crise? Porque nós vemos esses discípulos aqui no meio da crise, no meio do rumor de morte, eles esquecendo totalmente o que foi direcionado para eles. E eles começam a caminhar em sentido a Emaús. Emaús, se você for fazer uma pesquisa, é um lugar incerto, não tem uma localização geográfica certa. É um lugar de incerteza. Quando nós saímos do propósito de Deus, quando nós deixamos de obedecer o comando da voz do Senhor, quando nós deixamos de atentar para aquilo que a palavra de Deus fala, nós saímos daquilo que é o certo e entramos num lugar de incerteza. Um lugar de dúvida, um lugar de medo, um lugar de opressão, um lugar de tristeza, porque olha o que a palavra fala, eles caminhavam, falavam da situação entristecidos. A situação, o cenário, o momento que eles estavam passando gerou no coração daqueles homens uma tristeza tão profunda que tornou eles insensíveis àquilo que havia sido falado e aquilo que a presença de Jesus ao lado deles. Porque a palavra vai falando que eles foram caminhando e conversando e relatando como se fosse qualquer pessoa que estivesse ao lado deles. A palavra do Senhor fala que a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. Ela conhece a voz do seu pastor. Isso me leva a questionar um pouquinho.
Será que esses discípulos verdadeiramente conheciam o pastor chamado Jesus que eles andavam? É algo para mim e para você nos questionar nessa manhã. Será que nós temos conhecido a voz de Deus quando Ele fala conosco? Porque eles andavam e ao lado de Jesus, e a palavra fala que eles não conseguiam reconhecer. A desobediência daquilo que era a direção de Jesus nesse momento, levou esses homens a sair daquilo que era o propósito. E eu quero falar algo para você. Jesus, Ele sempre vai dar a mim e a você uma oportunidade. Ele não vai abrir mão de mim e de você. Eu fui para a igreja, eu tinha 13 anos, aceitei Jesus, entreguei minha vida ao Senhor, vivi minha juventude dentro da igreja, casei, tive filhos, foi assim, tudo dentro da igreja. Veio a crise, e eu lembro que quando eu tinha 20 anos, eu recebi uma palavra, 20 não, primeiro dia, vou começar do primeiro dia. Eu aceitei Jesus na Assembleia Madureira, lá em Cotia. Fui lá, aceitei Jesus, glória a Deus, todo mundo me abraçou e beleza. No final de semana seguinte, os jovens iam fazer uma visita. E eu fui fazer uma visita e daí a gente se reuniu na igreja antes de sair para a visita e daí oraram lá e falaram assim, a palavra está com você. Deu, hã? Como assim a palavra está comigo? Nem sei falar. Devo assim, lê lá porque Deus amou o mundo de tal maneira, de você falar para a pessoa que Jesus te ama. Eu falei assim, tá bom então, vamos. E eu fui e falei, e daí eu lembro que Deus usou uma pessoa e falou assim, olha, eu estou te separando para falar do meu evangelho. Amém, glória a Deus. Passou um tempo, fui recebendo confirmação. Quando eu tinha uns 23 anos, mais ou menos, faz pouquíssimo tempo, eu recebi outra palavra que falou assim, eu estou te separando para ser pastora, para falar da minha palavra. Eu vou te levar por nações, eu vou te levar a todos os territórios para falar do meu amor. Qual foi a primeira coisa que eu fiz? Estudar a Bíblia? Meditar na palavra? Reler? Não, eu fui comprar um terninho. Fui lá, comprei um terninho. Falei assim, eu preciso me preparar. Vou me preparar, eu tenho que andar igual pastora. Eu tenho que me movimentar igual pastora. Então, eu vi as pastoras tudo de terninho e saltinho, comprei um saltinho, um terninho, e agora eu vou viver como pastora. E a palavra para lá e eu para cá. A palavra para cá e eu para lá. Ou seja, eu recebi, mas eu não cuidei daquilo que era o propósito de Deus. Enfim, passou algumas situações, bateu a crise na minha casa, bateu a crise na minha vida, e eu saí do propósito. Eu voltei para o caminho de Emaús. Eu esqueci da promessa que eu ia ser pastora, eu esqueci da promessa que eu ia levar a palavra, eu esqueci da promessa que eu anunciaria Jesus aos 4 cantos da terra. E eu comecei a viver como se aquilo nunca tivesse feito parte da minha vida. Eu comecei a ignorar a palavra como se aquilo ali nunca tivesse sido uma realidade para mim. E é por isso que eu estou trazendo para nós nessa manhã, cuidado. Cuidado. Cuidado, igreja. Porque quando nós tiramos o nosso olhar dessa palavra, nós somos tentados a abrir mão de tudo aquilo que Deus nos entregou. E por 4 anos e meio a mais, eu andei por caminhos tenebrosos, que hoje eu tenho vergonha até de lembrar quem eu era. Eu me envergonho da Leia dos 30 aos 34 anos. Eu tenho vergonha dessa mulher. Por quê? Porque eu não olhei para a palavra, eu olhei para a crise. Eu olhei para aquilo que era o meu cenário. Eu olhei para aquilo que estavam falando ao meu redor. Eu olhei para aquilo que eram os rumores que estavam acontecendo. Eu quero chamar você, igreja, nessa manhã, a voltar o teu coração para aquilo que a palavra fala.
Não saia do propósito. Não desista daquilo que Deus falou a teu respeito. Não abra mão do teu chamado, do teu ministério, da tua família, dos teus sonhos, dos teus projetos, mas dentro disso tudo, alinhe todos eles com a palavra. Entre e mergulhe na palavra. Jesus, esses homens, eles ficaram tão entristecidos e eles ficaram tão tomados pela situação que eles não conseguiram reconhecer nem o som da voz de Jesus e nem o olhar. Quando nós estamos no meio da crise, queridos, quando nós estamos no meio da situação difícil, quando nós estamos no meio do furacão, se nós não olharmos para a palavra, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Nós não conseguimos enxergar aquilo que Deus está fazendo. Por isso, guarde o teu coração, guarda a tua mente, guarda o teu sentimento, se esconde no esconderijo do Altíssimo, porque a palavra do Senhor fala que no esconderijo do Altíssimo o inimigo não toca. Como assim, pastora? Senhor, em nome de Jesus, guarda a minha mente. Está acontecendo lá a morte, destruição, está um desistindo, um matando o outro, um está xingando, o outro está apontando o outro. Guarda aqui, ó Senhor, me preserva. Vocês acham que eu e o pastor não passamos por luta? Vocês acham que nós não passamos por conflitos? Como pastores, e hoje muito mais, porque nós temos 5 igrejas sobre o nosso cuidado. Não é fácil. Fora as igrejas, nós temos vidas que olham para nós, como ouvimos ontem, e falam assim: vocês são o nosso referencial de pastorado. Eu vou falar para você que eu não tenho nem direito de sair na rua descabelada. Porque às vezes você quer acordar de manhã com um pijama, aquela camiseta com um rombo assim, e ir lá no mercado, tipo assim, pijamão de véia, e ir lá e ser uma mulher normal, mas eu não posso, e eu nem quero, porque eu sei a constituição que está sobre a minha vida, e eu sei que aquilo que eu fizer fora da minha casa, como dentro da minha casa também, até mais do que aquilo que eu faço fora, vai refletir diretamente naqueles que me têm como testemunha. Então eu preciso vigiar. Esses homens deixaram a crise roubar a identidade que tinha sobre eles. Gente, é aquela hora mesmo? O sangue de Jesus tem poder? É o Edinho, né? É o Edinho. Foi o Edinho. O Edinho. Edinho, depois a gente conversa, tá? Vou ser rapidinha, vou falar em 10 minutos, que é o que falta. Abra a palavra do Senhor em Gênesis 26. Estamos falando de obediência, de crise, de cenário de morte, de destruição, de dor, de tristeza, cenário de dúvida, de opressão. Qual é o cenário que está fazendo você sair da direção de Deus? Qual é o cenário que está seduzindo você a sair do comando que Deus falou a teu respeito? Qual é o cenário que você está enxergando, que está te levando a duvidar das promessas do Senhor sobre a tua vida? Do chamado de Deus sobre a tua vida? Qual é os rumores que está chegando nos teus ouvidos e que está endurecendo o teu coração ao ponto de você não conseguir mais acreditar naquilo que Deus falou para você? Gênesis 26, nós vamos ler o 1 ao 6, que diz assim, ó: sobrevindo fome à terra, além da primeira que havia nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: não desças a terra do Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela, serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas as terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas as terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu
obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis, Isaque, pois, ficou em Gerar. No versículo 12, ele diz assim, semeou Isaque naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor abençoava. Enriqueceu o homem e prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois, grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja, e por isso entulhavam todos os poços e os servos de seu pai, que os servos do teu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-as de terra. Depois nós vamos lá para o versículo 21. Então cavaram outro poço e também, no 20, aliás. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo, esta água é nossa, pois chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também por causa desse contenderam, por isso recebeu o nome de cima. Partindo dali, cavou outro poço e como por não se contenderam, chamou-lhe Reobote. E disseram, porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o anjo do Senhor e disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a descendência por amor de Abraão meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou sua tenda e os servos e abriram poços. Queridos, nós vemos aqui uma outra situação de crise, um momento onde Isaque e toda a terra estava passando por uma situação muito difícil, mas houve uma direção de Deus sobre a vida de Isaque. Uma palavra apenas veio sobre a vida de Isaque. Fica em Gerar. O lugar não era favorável. O território não era favorável. O cenário não era favorável. Mas ele recebeu uma palavra. Tem uma palavra sobre a minha vida e sobre a tua vida neste lugar. Tem uma palavra decretada sobre esta casa. Tem uma palavra decretada sobre mim e sobre você. Não saia do lugar. Fica na terra. Porque é nessa terra que o Senhor vai te abençoar. Fica na terra, porque é nessa terra que você vai semear e vai colher os seus frutos. Fica na terra. Não saia da posição a qual Deus está dando a você como direção. Não saia. Não olhe para aquilo que está acontecendo ao teu redor. Porque nós, seres humanos, nós temos uma facilidade de fugir da crise. Nós vemos aqueles dois homens a caminho de Emaús fugindo da crise. Nós vemos Isaque tentando fugir da crise. Será que eu e você estamos também tentando fugir da crise? E quando nós nos preparamos para fugir da crise, nós somos, muitas vezes, seduzidos pelo nosso adversário a sair do propósito. Lembra que Paulo fala, breve e momentânea tribulação. É um breve e momentâneo tempo que você e eu estamos passando. Não se apegue aos dias maus como o fim da tua história. Não se apegue aos dias de dor como o fim do teu ministério. Não se apegue aos dias negativos como o fim da tua história com Deus. Não se apegue àquilo que está dando errado para colocar um ponto final naquilo que Deus já decretou a respeito da tua família, da tua casa, do teu ministério, a respeito da tua existência. Nós precisamos voltar o nosso olhar para aquilo que Jesus falou, para aquilo que a palavra nos direcionou, porque quando nós tiramos o nosso olhar daquilo que Deus fala, nós somos tendenciosos a cair no engano de Satanás. Nos tornamos presas fáceis para aquilo que é o trabalhar do diabo. Satanás, ele não brinca de ser diabo. Ele não brinca de ser inimigo. Ele fica na espreita procurando uma brecha para matar a mim, matar a você, destruir os meus filhos, destruir o meu ministério, destruir o meu chamado, destruir aquilo que Deus projetou para a minha vida.
Chandaramanayeshi. Deus não chamou um povo covarde. Olha o que ele fala para Gideão: seja forte, seja corajoso. Para Josué: seja forte, seja corajoso. Não temas. Não temas, porque eu sou contigo. E eu quero fazer uma pergunta para a igreja. Jandaranayeshi. Qual é o gigante que tem se levantado para te acovardar? Qual é a situação que está te intimidando, querido, querida? Ah, mas o meu marido, mas o meu filho, mas o pastor, mas o amigo, porque o meu trabalho, porque a minha faculdade, porque. Motivo você vai ter, e se você procurar, você vai achar mais ainda, e você nem precisa procurar, porque eles vão surgir, porque a crise, ela existe. Nós não vivemos um evangelho de conto de fada, onde tudo é mil maravilha, onde todos os irmãos amam e sorriem para a gente. Nós somos lapidados em meio ao fogo. Somos purificados em meio ao fogo. Somos forjados no meio do fogo. Fugir não é a solução. Fugir não é a resposta. Quem foge, eu vou falar com toda a ousadia do Espírito Santo, é covarde. E olha que Deus fala para Gideão: homem valoroso, vai na tua força. Sabe o que Deus está falando para mim e para você nessa manhã? Você não precisa pegar a arma do teu irmão, você não precisa pegar a fé do teu irmão, você não precisa pegar a experiência do teu irmão. Vai na tua força. Vai naquilo que você já viveu com o Senhor. Vai naquilo que Deus já falou para você. Vai naquilo que você já teve como experiência com o Senhor. Daralamayeshi. Se eu perguntar até para o Miguel aqui nessa manhã: Miguel, quem é Deus? Ele vai saber me responder. Gente, eu vou falar algo que aconteceu na minha casa. A Olívia ia operar na terça-feira e na segunda-feira nós nos reunimos como família, todo lá em casa, para orar. Fizemos um círculo de oração. A Laura no colo do Hugo e a Olívia no colo da Patrícia. Enquanto nós orávamos, a Laura levantou as mãos e estendeu sobre a cabeça da Olívia. E ela abençoou a Olívia. A Laura profetizou na vida da Olívia. Ela tem 2 anos apenas. Sabe o que é isso? Ela já teve experiências com o Senhor. Ai, pastor, você está falando loucura. Teve sim. O que você está fazendo com a tua experiência com Deus? O que você está fazendo com as tuas promessas? O que você está fazendo com os propósitos que Deus colocou sobre a tua vida? Fugindo? Fugindo aqueles homens de Emaús? Fugindo? Tentando fugir como Isaac estava tentando fugir? Enfrenta o problema, querido. Enfrenta a dificuldade. Porque a teu respeito o Senhor já deu ordem. Enfrenta a luta, porque a palavra do Senhor fala que em todas as coisas o Senhor já te fez mais que vencedor. Enfrenta. Está difícil, pastora, eu não estou conseguindo. Pastora, vamos entrar para um tempo de jejum, vamos entrar para um tempo de consagração, vamos entrar para um tempo de oração. Me ajuda, porque eu estou fraco, eu não estou conseguindo desistir. Não se esconda. Não se esconda. Estou falando de mim. Me escondi durante 1 ano praticamente. Aqui tudo bem, sorrindo, louvava, mas estava morrendo. Estava morrendo dentro da minha casa. Porque tentei fazer de conta que não havia problema. Tentei resolver da forma natural. Mês de obediência, queridos. Estamos fechando o mês de setembro. Isaac, ele obedeceu aquilo que o Senhor falou para ele. Quero convidar os meninos, por favor. Nós já estamos encerrando.
Ele obedeceu aquilo que o Senhor falou. Ele ficou na terra. Aos olhos não era favorável. A situação não era favorável. Estava com medo? Estava com medo. Estava talvez amedrontado? Sim, talvez sim. Talvez bateu a dúvida na mente dele? Sim, talvez bateu a dúvida na mente dele. Mas ele resolveu acreditar naquilo que Deus falou. Eu quero fazer um apelo a você nessa manhã. Se coloque de pé. Eu quero que você olhe para dentro de você agora, em nome de Jesus. Seja verdadeiro com você mesmo. Seja sincero com você mesmo. O que está fazendo você tirar o olhar daquilo que é a direção de Deus para a tua vida? O que está te levando a pensar em descer para o Egito? Quando nós falamos de Egito, nós falamos de escravidão. Nós falamos de opressão. Nós falamos de humilhação. O Egito simboliza a escravidão do povo de Israel. O Egito simboliza para mim e para você, querido, a escravidão do pecado. A escravidão debaixo da opressão do nosso adversário, a qual o Senhor já nos tirou. Qual é a situação que está fazendo você? Qual é o cenário que está fazendo você a pensar em voltar para o Egito, a descer para o Egito, a ir para o Egito? Qual é a crise que você está enfrentando, que está te levando a caminho de Emaús, te levando numa incerteza, numa incredulidade, numa dúvida, numa insensibilidade de não conseguir entender que o próprio Deus está falando com você? O que tem deixado o teu coração tão endurecido que você não tem acessado mais a voz do Senhor? Paulo, ele fala assim, ó, o que vai me tirar, o que vai me afastar desse amor? O que pode me tirar desse amor? E ele começa a falar de situações. Ele começa a morte, a nudez, a fome, a escassez, a pobreza, a riqueza, a miséria. Ele começa a falar de tempos que eu e você muitas vezes enfrentamos, porque nós estamos no mundo, estamos sujeitos às coisas do mundo. Passamos por crises, crise financeira, crise familiar, crise emocional, crise psicológica, crise espiritual. Nós passamos por crises, crise no casamento. Nós passamos por crise, porque somos seres humanos. E ainda que não fosse, Jesus, ele passou por um momento de conflito, uma crise. Porque no momento que ele vai orar, ele fala, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Era uma crise, porque o cenário estava desfavorável, porque o medo tomou conta, porque a tristeza tomou conta. E ele chega diante do Senhor, ele abre o coração. Ele não tentou ser o religioso, ele não tentou ser o perfeito, ele não tentou ser o único que suportaria, apesar que ele foi. Ele diga diante do Senhor, olha, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Não se esconda na crise, querido. Não se feche na crise. Volte o teu olhar para o Senhor. Quero convidar você a colocar a mão sobre o teu coração. E o Senhor me fala que algumas pessoas vão ter que colocar a mão no coração e na cabeça. Voltei tua presença.
O coração simboliza as nossas emoções. E a cabeça simboliza as nossas decisões. É na mente que nós temos a nossa vontade, é na mente que nós temos os nossos desejos, é na mente que nós temos as nossas decisões. Quando eu cheguei aqui, o Senhor falava no meu coração, é tempo de remissão. É uma manhã que eu vou fazer uma remissão nesse lugar. Porque muitas das vezes, no meio da crise, nós verbalizamos palavras que dão legalidades ao mundo espiritual de uma forma negativa, aonde potencializamos a ação do nosso adversário dentro dos nossos lares, dentro do nosso ministério. E daí nós fazemos projetos, nós desenhamos coisas para nossas vidas e elas não acontecem e nós nos frustramos porque nós demos uma arma na mão do nosso adversário. E a remissão, ela vem para anular tudo aquilo que nós, consciente ou inconsciente, falamos, verbalizamos, agimos em desacordo com aquilo que é a vontade do Senhor. E eu quero que você comece a orar pedindo para o Senhor fazer uma varredura no teu coração. Eu não sei o que está no teu coração, eu sei o que está no meu coração. Eu não sei o que você está pensando agora, eu sei o que eu estou pensando agora. Mas eu quero que você saia daqui totalmente impactado pelaquilo que é a presença do Senhor de uma forma sobrenatural. Livre, livre. Livre, 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 livre para viver os propósitos de Deus, livre para obedecer, livre para servir, livre para adorar, livre para cantar, livre para amar, para ser amado, livre para servir, livre para ser servido também, porque a palavra do Senhor fala que quando Jesus teve fome, Ele deu ordem aos anjos para vir servi-lo. Então o Senhor tem prazer em nos servir, o Senhor tem prazer em agradar o nosso coração. Daralabaço e eriandaramanaye xererereshi xerere cantarabalabalaba xeriandarabanash. Não perca tempo, querido, comece a orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero nessa manhã, Pai, pedir para que o Teu Espírito Santo, que é aquele que comanda, aquele que está no controle de todas as coisas, aquele que conhece, que sonda, esquadrinha, Pai, a nossa alma, o nosso espírito, todo o nosso ser, nada fique oculto diante da Tua grandeza e diante da Tua soberania. O Senhor é aquele que nos conhece antes mesmo que nós fôssemos formados no ventre da nossa mãe. O Senhor sabe o nosso hoje, o amanhã e o eternamente. O Senhor já tem projetado, Senhor, desde o nosso nascimento. Aliás, desde antes de nós sermos formados, o Senhor já tinha um propósito esclarecido e determinado para cada um de nós. E eu quero nessa manhã, em nome de Jesus, marcar o coração do Teu filho e da Tua filha, Pai, para viver essa remissão, Senhor. Eu quero marcar a mente do Teu filho, Pai, da Tua filha, para viver essa remissão de uma nova história, de um novo tempo, de uma nova jornada, alinhado, ajustado, Senhor, com aquilo que é o poder da Tua palavra. Eu quero repreender agora, em nome do Senhor Jesus, toda mentira do inferno a respeito dessa família, a respeito dessa pessoa, a respeito dessa mulher, dessa criança, desse jovem, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar quebrada, anulada, desfeita agora, pelo poder que há no nome de Jesus, toda a fúria do inimigo contra a família do Teu servo, toda a fúria do inimigo contra a família do Teu filho. Eu quero repreender agora toda a articulação satânica, Pai, no meio do Teu povo, Senhor, que está gerando dor e tristeza aos corações, que está trazendo dureza ao coração, que está trazendo insensibilidade no coração, que está, Senhor, agindo, Pai, para gerar morte e destruição no meio do Teu povo. Eu anulo agora pelo poder que há no Teu nome, eu decreto agora pelo poder da palavra do nome de Jesus, quebrada e desfeita agora. Eu anulo agora toda palavra de morte pelo poder que há no nome de Jesus. Eu decreto vida. Eu profetizo vida agora. Eu profetizo, seja cheia agora da unção. Que a tua mente seja refrigerada agora pelas águas do rio. O rio que sai da trono de Deus. O rio que corre. O rio que traz cura e restauração.
Eu quero que você repita comigo agora. Senhor Jesus, nessa manhã, eu me aproprio dessa palavra. E eu não vou mais fugir em meio à crise. Eu não vou mais dar ouvidos aos rumores em meio à crise. Eu não vou mais sair daquilo que é a direção da tua palavra em meio à crise. No meio da crise, eu declaro que eu vou manter os meus pés firmados nessa palavra. Eu não mais vou olhar nem para a direita e nem para a esquerda, mas eu vou continuar para o meu foco, para o meu objetivo, para aquilo que o Senhor tem como proposta, como propósito para a minha vida. Eu renuncio toda mentira do inferno contra a minha família, contra a minha casa, contra a minha vida profissional, contra o meu ministério, contra a minha pessoa. Eu me aproprio daquilo que a tua palavra fala a meu respeito, e a tua palavra fala que eu sou propriedade exclusiva de Deus, que eu sou nação santa, que eu sou a menina dos olhos do Senhor, que eu sou a noiva amada de Jesus. Aleluia! Aplauda ao Senhor, adore ao Senhor, exalte ao Senhor. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Receba essa marca sobre o teu coração, querido. Receba essa confirmação do céu sobre a tua vida. Quando Isaac viu as promessas do Senhor se cumprindo sobre ele, naquela terra onde não tinha nenhuma virtude, onde o inimigo cercava, entulhava poço, fechava poço, e era luta em cima de luta, era batalha em cima de batalha, ele viu a promessa do Senhor se cumprir na vida dele. Você não precisa sair do cenário, você precisa confiar naquilo que Deus falou. Você precisa acreditar na palavra do Senhor. Que o Senhor te abençoe.